a Ele. Foi Ele que trouxe você aqui essa noite, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor, pedimos a Ti as Tuas misericórdias. Senhor, fala para nós nessa noite, mostra para nós a Sua vontade, nos dá um coração receptivo, Senhor, nos leva a ser um com o Senhor, a cumprir a Sua vontade nessa terra. Senhor Jesus, como Sua igreja, nós queremos ser o Seu braço, Senhor, a extensão do Seu braço nessa terra, Senhor, para Te glorificar. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia. Irmãos, estamos começando mais um livro da série Palavra, Vida e Edificação, segunda parte, e chegamos agora à mensagem número 13, amém? E o título da mensagem é Quem creu em nossa pregação? Vamos repetir? Quem creu em nossa pregação? Louvado seja o Senhor. Um dia alguém pregou o Evangelho para você e para mim, e nós cremos na pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação, E é a pregação da palavra de Deus. É essa palavra que tem poder, é essa palavra que agiu no nosso ser, é essa palavra que está nos transformando e que hoje trouxe você e eu aqui nessa noite. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Senhor Jesus, amém. Versículo 1. Ó Senhor Jesus, aleluia. Isaías 53, versículo 1. Amém? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 51, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Isaías 51, versículo 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Ó Senhor Jesus. Também Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Aleluia! Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas. Ó Senhor Jesus. Amém. Que diz a Sião, o teu Deus reina, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Dentro desse mesmo contexto, queria pedir aos irmãos para abrir em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Senhor Jesus, versículo 14 até o 18. Amém? Amém. Como, porém, invocarão aquele? Como? Nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o braço do Senhor na terra
né, foi o Senhor Jesus. Ele, como cabeça da igreja, né, foi a primeira pessoa, né, que cumpriu cabalmente todo o falar do Pai. Senhor Jesus. Vamos abrir também em João, capítulo 12, que é o texto base. Amém? Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu queria que os irmãos lessem comigo João 12, versículo de 1 a 3. Fala assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então ia de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, a essência da igreja são os pecadores redimidos. Aqui fala que foi dada uma ceia ao Senhor, né? Mas no texto de Mateus e no texto de Marcos fala que era na casa de Simão o leproso. Então havia um leproso na casa, havia um que o Senhor ressuscitou, havia uma que servia e havia uma que deu o melhor que ela tinha para o Senhor. Então, a Betânia tipifica a igreja. E nós precisamos ter essas quatro personalidades. Alguém que se entrega para o Senhor, que é curado pelo Senhor, que é ressurreto pelo Senhor, que serve ao Senhor e que dá o melhor para o Senhor. Amém? Isso nós vimos na mensagem 11. Na mensagem 12, teve um versículo que me ganhou muito. Também João 12, 28. Amém? João 12, 28. Vamos ler primeiro 23. Senhor Jesus. 23, 24. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora o versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Ó Senhor Jesus. Senhor, irmãos, a morte redentora de Cristo, a morte redentora do Cordeiro, né? Ela produziu a multiplicação da vida. Aqui, o grão de trigo teve que morrer. E hoje nós somos os muitos grãos de trigo do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A morte do Senhor gerou a igreja. O penoso trabalho do Senhor gerou o Espírito. E todo o processo que ele passou, né, foi para que esse outro Consolador entrasse em você e em mim. Amém? Então fala para você mesmo: eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, ninguém pode desistir e dizer que não dá conta, não consegue viver a vida da igreja. Todos nós podemos viver a vida da igreja, porque dentro de nós há o Espírito Consolador do Senhor Jesus, há o Espírito transformador, há o Espírito regenerador. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, tudo que o Senhor passou, todo o processo que Ele passou, foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Só que isso não pode parar em nós. Isso precisa continuar, nós precisamos ganhar mais pessoas para o Senhor. Porque os materiais de edificação estão lá fora ainda. Eu e você precisa ganhar a visão que a vida da igreja é para nós vivermos, mas também é para nós edificarmos. Amém? A vida da igreja, irmãos, não é esse local de reunião. A vida da igreja é o nosso viver. A vida da igreja é a sua vida social, é a sua vida profissional, é a sua vida familiar, e também a sua vida de reuniões, e também a vida de batalha espiritual. Então envolve todo o seu viver. Desde manhã você precisa colocar o seu coração para o Senhor.
Eu me lembro do testemunho de uma irmã, que ela falou que ela começou a ter uma experiência de oração. E ela começou orando 2, 3 minutos, depois orava 5 minutos, depois aumentou para 15 minutos, até que um dia ela chegou a meia hora. E ela falou assim: irmãos, isso está mudando a minha vida. Quando você oferece ao Senhor a primeira parte do seu dia, o seu dia é diferenciado. Amém? Por isso a gente encoraja os irmãos e as irmãs a ter o seu momento com o Senhor individual. Isso, irmãos, traz o orvalho. Isso rega a sua vida. Porque aí você consegue começar o dia. Quando o sol bater, você não vai sentir o calor do dia. Não vai sentir o peso do dia, porque você já foi abastecido com o orvalho do Senhor. Com a água viva. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então o Senhor, como braço de Deus, pregou o Evangelho do Reino. E hoje nós somos, somos o resultado desse Evangelho. Nós precisamos entender também qual foi o processo que o Senhor Jesus passou. Quanto sofrimento Ele teve que passar por cada um de nós, por mim e por você. Então vamos voltar a Isaías 53. E para a gente ser rápido, e dinâmico, eu queria que as irmãs lessem um versículo e os irmãos lessem o seguinte, a partir do versículo 2 até o 10. Amém? Isaías 53, versículo 2 até o 10. Primeiro as irmãs. Amém? Por quê? Os irmãos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. Vamos ler de novo o versículo 10? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, tudo isso que o Senhor passou foi para gerar a igreja.
Foi para gerar você e eu. Ele não tinha beleza física. Isso é significativo porque hoje, principalmente nos dias atuais, dá-se uma grande importância para a aparência. Hoje existe um culto ao corpo perfeito, ao corpo bonito, ao rosto formoso. O Senhor Jesus não tinha isso. Isso era gerava uma dificuldade nas pessoas. Puxa vida, um cara feio desse, será que esse cara que é o enviado? Esse cara que é o Messias? Né? Irmãos, né, isso tudo foi para testar o coração dos judeus. Né? Ó Senhor Jesus. Né, aqui fala que ele era uma raiz de terra seca. Né? Era alguém que ninguém dava importância. Era desprezado. Ó Senhor Jesus, era rejeitado pelos homens. Senhor Jesus, mas Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Por isso que quando um irmão ou uma irmã adoece, né, nós precisamos orar ao Senhor e lançar sobre o Senhor, né, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, né, tudo aquilo que machuca cada um de nós. Senhor Jesus, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. E nós éramos, irmãos, quando a gente estava no mundo desgarrado, como ovelha desgarrada, mas o Senhor foi lá e te buscou. O Senhor foi lá e te buscou. O Senhor foi lá e te buscou. Aleluia! O castigo que nos traz a paz, eu e você que tinha que ir para a cruz, e Ele foi lá e morreu por nós. Como nosso irmão mais velho, Ele tomou o nosso lugar. Eu e você que fizemos a transgressão, que fizemos o negócio errado, o pai veio com a correia, com o chinelo, com o chicote, sei lá, e ele veio, você precisa ser corrigido, e ele foi, não pai, não bate no Marcos Willitt, não bate em mim, bate em mim primeiro. O Senhor, Ele apanhou por nossa causa. Mas Ele quis fazer isso, irmão, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos a profundidade do que o Senhor fez para que hoje você e eu estivéssemos aqui. Isso, irmãos, precisa compungir o nosso coração, precisa mexer com nossas entranhas, com o nosso esplâncno. Aí a gente consegue ter um amor pelas pessoas que estão lá fora. A gente precisa olhar para as pessoas que estão lá fora com o olhar do Senhor Jesus. E não com um olhar de julgamento, com um olhar moralista. Eu tô salvo e ele não. Porque o Senhor, né, Ele teve esse amor por cada um de nós. Nós já estamos condenados. Já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele foi lá, irmãos, e nos buscou. Ele nos tirou do inferno. E nos levou para as alturas. Senhor Jesus, vamos abrir em Efésios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Amém? Efésios capítulo 2. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos,
A salvação veio de graça. Eu e você nem merecia. Nós não tínhamos nenhum direito. Não havia direito para nós, mas o Senhor nos deu essa salvação. Ele quis salvar você e eu. Às vezes eu olho para mim e falo, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Ele nos amou. Ele me amou. Fala para você, o Senhor me amou. O Senhor me amou. Aleluia! Irmãos, o Senhor me amou. Isso é algo maravilhoso. Isso precisa, irmãos, mexer com o nosso ser. Foi isso que Maria, irmã de Lázaro e Marta, viu. Por isso é que ela derramou o melhor perfume que ela tinha, o perfume mais caro. Ela trabalhou durante 1 ano para juntar aquela porção do perfume, e ela derramou sobre a cabeça do Senhor e enxugou os pés do Senhor. E sabe por que ela enxugou com seus próprios cabelos? Ela quis dizer assim, eu não tenho glória nenhuma, tudo é para o Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Isso tudo, irmãos, foi para nos, que um dia nós pudéssemos estar aqui. Às vezes a gente falta de reuniões, e porque a gente a gente esquece dessa visão. Está frio, lá em casa está gostoso, posso estar debaixo da coberta, vendo a TV, vendo filme, Netflix, comendo uma pipoquinha, comendo alguma coisa quentinha, gostoso, e lá na Vila Mozart, está um frio perto do rio, misericórdia. Mas o que o Senhor fez por você foi infinitamente muito mais. Por isso é que nós precisamos pagar um preço de estar nas reuniões. Nas reuniões da palavra ministerial, a reunião do Partido do Pão, irmãos, é a reunião do Senhor. Ela é para o Senhor. Quando eu e você falta dessa reunião, nós estamos deixando de dar honra ao Senhor. Tudo bem se você trabalha no domingo, se você tem algum outro compromisso, mas não se esqueça, quando você vem na reunião do Partido do Pão, você está honrando ao Senhor. Durante toda a semana, de segunda a sábado, Ele te supriu com a palavra, Ele te supriu com a oração, Ele ganhou a sua vida, Ele te curou, Ele fez milagres na sua vida, Ele fez você vencer os seus dias. E aí no domingo, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Irmãos, a reunião do Partido do Pão é para o Senhor. Então pague o preço. Lembre que Ele pagou um preço para você estar aqui. Ele pagou um preço para você ser salvo. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus majestoso. Nós precisamos amar o Senhor. Eu me lembrei aqui do irmão Glória, ele falou assim, Jesus é lindo. Por um lado, ele não tinha aparência física lá para os judeus, mas para nós ele é lindo. Olha o que ele fez para nós, irmãos. Tem um cliente lá no meu salão que, a hora que termina, ele fala assim, bonito ou lindo? Eu falo assim, não tem uma terceira opção, não? Mas o Senhor para nós é lindo. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem João capítulo 3, versículo 16 ao 21. João 3, versículo 16 ao 21. Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus produziu? Essa é a pergunta. Depois que tudo que ele sofreu, o que ele produziu? Amém? Senhor Jesus. João 3, do 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é este, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ó Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor produziu. Ele produziu a vida eterna. Ele produziu o Espírito prometido. Ele produziu a igreja. Tudo que o Senhor passou, irmãos, Ele produziu. Quando você vai para o seu trabalho, você vende o seu tempo. Certo? Você dá o seu tempo em prol, né, de um trabalho, em prol de uma renda. Essa renda precisa produzir algo. Precisa produzir a compra da sua casa, a compra do seu carro, precisa produzir a compra do supermercado que você faz para sua casa. Aqui, irmãos, o que o Senhor sofreu por nós, produziu tudo isso. Produziu o Espírito, produziu a igreja, produziu a vida eterna. Uma vida, irmãos, que nós vamos ter quando nós estivermos com o Senhor, fora desse corpo terreno, fora da opressão que Satanás pratica no mundo hoje. Por isso é que as pessoas estão aí com depressão, com dificuldades para prosseguir. Por quê? Porque elas não têm a vida eterna. Mas eu e você agora ganhamos essa vida. É uma vida que vence. Amém? Eu tenho a vida que vence. Fala para você, eu tenho a vida que vence. E essa vida é a vida eterna. Aleluia! Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando a gente pede os irmãos para repetir, irmãos, isso aqui não é para servir de chavão. É para que a palavra entre para dentro de você, para que você creia na palavra. Amém? Senhor Jesus. Isaías 53, 11. Senhor Jesus. Amém. Isaías 53, versículo 11. O profeta fala assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. João 7, versículo 37 até o 38. Amém? João 7, 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ó Senhor Jesus. João 14, 16 ao 17. João capítulo 14, 16 até o 17. Tá, amém. Aleluia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O fruto do penoso trabalho do Senhor gerou o Espírito. É o Espírito. Esse Espírito entrou para dentro de nós no dia que eu e você cremos no Senhor. Quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez aos apóstolos, depois de ressuscitado, Ele falou assim: paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, quando alguém que já crê no Senhor prega a palavra para você, ele está soprando o Espírito também para você.
Por isso é que nós temos o Espírito. Recebemos a segunda porção do Espírito. A primeira porção foi quando nós nascemos, lá em Gênesis 2:7, e soprou o Senhor nas narinas do homem, e ele passou a ser alma vivente. Mas o segundo sopro, em João 20:22, recebei o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo? Amém? Por isso é que eu falei aqui no início, irmãos, você e eu não temos desculpa para não sermos vencedores. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, deixar ele governar ou não, é uma escolha sua e minha. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Uma outra coisa que o Senhor também produziu, vamos lá em Efésios capítulo 1, que também é de suma importância. Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o 23. Aleluia! Efésios 1, 19 a 23. E qual a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o Senhor produziu o encabeçamento. Ele agora é o nosso cabeça. Ele também produziu a igreja para ser a sua plenitude. Amém? Isso é motivo de alegria, irmãos. Nós não estamos agora, como o irmão falou em mensagens passadas, como galinhas sem cabeça. Agora nós temos alguém que nos governa. Nós não podemos ficar, irmãos, como os gregos filosóficos antigamente pregando a democracia. Cada um tem a sua opinião. Irmão, na vida da igreja, nós só seguimos um falar, que é o falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele manda o seu enviado para passar para nós a sua vontade. Às vezes a gente tem dificuldade de ganhar a palavra que o enviado está falando. Por quê? Porque nós não estamos desfrutando. Às vezes a gente fica desfrutando outro falar, ouvindo outros profetas. E aí até questiona, mas eles também são de Deus. Eles também falam as coisas de Deus. Eles dão mensagens com respeito a casamento, eles dão mensagens com respeito à prosperidade, eles dão mensagens de cura. Irmãos, mas qual é a vontade do Pai? Se a gente não focar na vontade do Pai, o Senhor Jesus não voltará. A segunda vinda do Senhor depende de mim e de você. A segunda vinda do Senhor Jesus depende de mim e de você. E nós precisamos agarrar ao falar profético. Precisamos agarrar a palavra que o Senhor está falando agora para nós. Amém? Por isso é que Ele precisa nos encabeçar. Quando nós conseguirmos, como seu pequenino rebanho, cumprir o seu falar, aí Ele terá toda a sua plenitude. Alguém já sentiu uma alegria plena? Eu já senti. No dia que eu fui salvo, no dia que as minhas filhas nasceram, no dia do meu casamento, foi uma alegria plena. Eu exultava de alegria. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer ficar alegre conosco. Sabe? Exultando de alegria. Por quê? Porque você e eu também cumprimos a vontade do Pai. Por isso é que Ele se tornou o Espírito que dá vida. Por isso é que Ele se tornou o outro Consolador. Porque às vezes eu e você ia ficar assim, eu não dou conta, o Senhor Jesus é diferenciado, Ele era filho do Pai, né? Irmãos, você e eu também somos filhos do Pai. No dia que nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos.
Nós recebemos a filiação, nós recebemos o DNA de Deus. Amém? A mensagem agora do Pedro Donco falou que nós temos o DNA de Deus. Então nós temos identidade. Irmãos, nós temos uma identidade, nós não somos um Zé Ninguém. Nós somos filhos do Deus vivo. E como filhos, irmãos, precisamos manifestar o nosso Pai. Qual é a nossa criação? Qual é a nossa maneira? O que nós falamos? O que nós agimos? O nosso testemunho, irmãos, precisa ser de acordo com o que nós ganhamos do Pai. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós vamos ganhar esse aspecto, que a igreja é a extensão do braço de Deus. O que o Senhor Jesus passou, nós também, às vezes, um ou outro passa por alguma situação. Irmãos, tudo isso é visando a produzir algo para o Senhor. E nós vivíamos numa situação, do Hades, mas Ele foi lá e nos tirou e nos colocou nos lugares celestiais. Em Efésios 4, versículo, Senhor Jesus, Efésios 4, versículo 8 até o 10 fala assim: por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aí, quando Ele leva eu e você para as alturas, para sentar nos lugares celestiais, o que Ele faz? Ele nos libera dons, e esses dons são para quê? Aí Ele fala aqui, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo, irmãos? Então, os dons que o Senhor te dá, aquilo que o Senhor faz com você, não é para ficar para você, é para que você sirva ao Senhor, é para que você use esse dom, para que você ganhe mais pessoas, para que essas pessoas também venham para a vida da igreja. Por isso é tão importante agora a palavra profética, o grito de guerra, a imersão na palavra. Isso é para constituir cada um de nós, não é só os adolescentes e jovens, é para toda a igreja, os intendentes, os irmãos mais velhos, os irmãos de terceira idade, os casais, todos precisam participar. Todos, irmãos, nós precisamos aprender, irmãos, a focar na palavra, a ler mais a Bíblia, a ler o alimento diário, a ler a imersão, a desfrutar, irmãos, porque isso vai nos constituindo. É uma questão de dieta. Atualmente eu fui diagnosticado pré-diabetes. E aí eu fiquei meio preocupado, E aí eu vi um irmão, e ele perdeu aí 43 quilos. Aí a minha esposa teve comunhão com a esposa dele, e aí nós fomos numa clínica, e lá nós definimos uma meta, que eu preciso perder 19 quilos. E eu falei, Senhor Jesus, E graças ao Senhor eu comecei. Eu já eliminei 7 quilos. Falta 12, Mas aí ela me deu uma dieta. E é interessante, irmãos, quando eu foco na dieta, eu consigo atingir o objetivo. Às vezes eu dou uma escorregada, aí, a primeira semana eu perdi um certo peso, na segunda semana um outro peso, na terceira semana eu ganhei 200 gramas, eu dei aquela, puxa vida. Aí na outra semana, na quarta semana, eu já consegui perder mais de 2 quilos. Mas o segredo, é que eu foquei, naquilo que ela escreveu para mim, uma dieta cetogênica, então é voltada mais para proteína, o mínimo de carboidratos, 0 açúcar, e está funcionando, Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando você foca na dieta adequada, que é Cristo, quando você come de Cristo, quando você se alimenta de Cristo, irmãos, você é transformado, você faz a vontade do Pai.
Lá em João 6,57 fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que você vai comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo? É por meio da palavra. É a palavra que você vai comer, irmãos. É a Bíblia, é o alimento diário, é a imersão, é essa palavra profética que vai dando governo para nós. Por um lado, a palavra, ela é logos, é a palavra escrita, é a palavra constante. Mas por outro lado, a palavra precisa se tornar rema. Ela precisa ser a palavra do momento, a palavra que te governa. E se você não crê nessa palavra, a palavra logos vai te julgar no dia do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós não cremos naquilo que o Senhor fala. Muitas vezes nós colocamos dificuldade para fazer aquilo que o Senhor manda. Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos reagir essa noite? Vamos reagir essa noite? É muito fácil eu falar aqui, quem quer reinar com o Senhor, todo mundo vai dizer amém. Mas quem quer passar, irmãos, pelas, temperatura, para depurar a sua fé, para depurar o ouro. Quem quer passar por sofrimentos, por dificuldades, quem quer realmente produzir algo? Ó Senhor Jesus! Nós precisamos agarrar mais ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus! Isso diz respeito ao nosso coração. Lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Fala assim: Senhor Jesus. Versículo 1 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as aves das suas vestes enchiam o templo. Ó Senhor Jesus. Versículo 9 e 10. Fala assim: então disse ele: vai, diz este povo, ouvi, e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aqui em João 12, Senhor Jesus, em João 12, versículo 39, João cita justamente essa passagem de Isaías. Ele fala assim: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que eu e você temos vergonha do Senhor? Vou confessar para os irmãos aqui, eu tenho uma certa dificuldade de pregar o Evangelho, mas principalmente para as pessoas de alto poder aquisitivo. Eu tenho dificuldade de pregar o Evangelho para um empresário, para um médico, para um professor universitário, bem-sucedido. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão de que ele não precisa de nada, mas todos precisam receber o Evangelho. E às vezes, irmãos, a gente cai nessa situação dos judeus, fecha o coração, endurece o coração, e Deus não tem como usar. E aí Deus fala, Deus mostra, mas eles não conseguem entender porque o coração deles está duro, está entorpecido, o coração deles está gordo, está insensível. O que é gordo? Está cheio de coisas que não é a palavra de Deus. Está cheio de projetos, cheio de sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquela viagem. Mas, e o Senhor? E o Senhor?
Aonde está o Senhor no seu coração? Quem é você? Eu vi uma cena de um filme que eu toquei muito, é um filme cristão. O cara estava deitado na cama, aí um moço cristão foi lá visitar ele e falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o treinador do time. Não, mas se eu não fosse treinador, quem é você? Eu também sou professor de história. Não, mas sem ser isso, sem essa parte profissional, quem é você? Não, eu sou um pai de família. Eu sou um pai de família. Eu sou um bom marido. Ele falou assim, não, esquece a sua pessoa, quem é você? Aí ele falou assim, não, eu sou cristão. Aí ele falou assim, tá vendo? Você é cristão, você falou a última coisa. Irmãos, quem é você? Qual é a sua identidade? A primeira coisa que você precisa falar é isso, eu sou um servo do Senhor. Eu estou aqui para servir ao Senhor. As coisas que o Senhor me deu é para administrar. É para que a glória dele seja manifesta. As suas riquezas, use elas, mas não se esqueça do reino dos céus. Não se esqueça, irmãos, que tudo foi o Senhor que te deu. Foi Ele que permitiu que você tenha as coisas, que você possa ter seus sonhos, mas não se esqueça do sonho de Deus, que é voltar para essa terra. Amém? Senhor Jesus, essas coisas, Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículo 23, amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, guarda o seu coração. Não tenha um coração duro como os judeus tiveram. Os judeus tinham conhecimento. Eles sabiam que o Messias viria. Eles sabiam até onde o Messias ia nascer. Eles sabiam muita coisa sobre o Messias. Mas quando o Messias veio, eles não conseguiram crer nele. Eles viram o Messias, eles ouviram o Messias, mas o coração deles estava duro. Nós não podemos cair nessa situação dos judeus. Até hoje, irmãos, os judeus ainda se mantêm duros. Muitos ainda não creem que o Senhor Jesus já veio, que o Messias já veio. Por isso é que vira e mexe, Israel está envolvido com situações de guerra lá, porque isso é para tentar despertar eles também. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Salmo 119, versículo 11, Salmos 119, versículo 11, amém? Ó Senhor Jesus, vamos ler todos juntos? Guarda no coração as tuas palavras, não pecar contra ti. Como é que está seu coração, irmãos? Às vezes a gente prega a palavra e fala lá Mateus 13, e o semeador saiu a semear, e uma semente caiu na terra dura, uma outra semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu entre espinhos, e uma outra semente caiu na boa terra. A terra é o coração, irmãos. E a gente, às vezes, acha que é só as pessoas que estão lá no mundo. Mas como está o meu e o seu coração? Quais são os anseios que você tem? O que você deseja? É muito fácil falar, eu quero reinar com o Senhor, eu quero estar no reino com o Senhor. Irmãos, mas você está disposto a perder tudo pelo Senhor? Viver o Evangelho, irmãos, não é ganhar, é perder. É perder sua vida da alma. Viver o Evangelho é perder aquilo que você acha que é seu. Porém, é o Senhor que te dá. Amém? Viver o Evangelho é perder tempo para pregar o Evangelho. Viver o Evangelho é você tirar do seu dinheiro para ofertar. Viver o Evangelho é você tirar um final de semana, uma semana, para ir no CEAP, fazer um PAC. Viver o Evangelho é você ir para a expansão.
É pregar o Evangelho, irmãos. A nossa vida, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, nós vamos morrer aqui. Nós vamos diminuindo até acabar. O que mantém a igreja viva é essa pregação do Evangelho. É isso que faz essa roda girar. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu queria ler com os irmãos também, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Amém? Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O sangue do Cordeiro já tá resolvido? O que os irmãos acham? Já está resolvido. O Senhor já foi na cruz e já deu a sua vida por nós e derramou seu sangue para mim e para você, não foi? Amém? Você agora é salvo. Então o sangue do Cordeiro está tudo bem. Mas aqui fala assim, por causa da palavra, eles o venceram por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra. A palavra, irmão, está sendo falada agora. Essa palavra profética. Nós vamos vencer o nosso inimigo por causa da palavra. Por isso nós precisamos crer no Senhor. Mas tem um outro ponto. E também o testemunho que deram. Testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, os irmãos, abra o coração agora. Como é que está o seu testemunho? Uma vez eu falei com um irmão, falei assim, nós estávamos na reunião da igreja, falei com alguns irmãos, falei, irmãos, se vocês soubessem que eu espanco a Flávia, vocês iam acreditar na palavra que eu falo aqui na frente? Está vendo, irmãos? Como que o testemunho tem peso? Eu quero falar para os irmãos que eu nunca bati na Flávia, tá, irmãos? Pode perguntar a ela. É mais fácil eu apanhar dela. Mas eu queria entender. Se eu precisar de bater na minha esposa, eu prefiro acabar ali. Né? Porque aí acabou o respeito. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. O testemunho fala alto. Lázaro, alguém já conseguiu perceber Lázaro falando na Bíblia? E Lázaro falou algo. E Lázaro, irmão, Lázaro ficava calado. Lázaro morreu e ressuscitou. E a gente não ouve a voz de Lázaro na Bíblia. Porém, o seu testemunho arrastou multidões atrás do Senhor Jesus. Os irmãos conseguem entender? O testemunho é uma questão de nós precisamos estar equilibrado. Às vezes a gente está aqui na frente, pulando no grito de guerra, fazendo a imersão, a gente sai para pregar o Evangelho, mas como é que você é na sua casa? Como é que você é no seu trabalho? Como é que você trata a atendente da padaria? Como é que você trata a moça lá do consultório? Você vive xingando? Você vive falando palavrão? Um crente falar palavrão? Está vendo, irmãos? Testemunho. Nós precisamos ter testemunho. Não adianta eu falar a palavra, eu pregar a palavra e não ter uma vida de testemunho. Porque quando eu não tenho testemunho, Satanás me acusa. Ele vai diante do Pai e fala assim, Marcos Wirt, você está doido? Está ali pregando a tua palavra, mas olha lá, a vida que ele leva. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho. O que é o testemunho? São as vestes de justiça. É interessante, irmãos, que a gente
A gente não pode julgar as pessoas pela vestimenta, mas a vestimenta mostra quem são as pessoas. Se as pessoas vestem de uma maneira, sensual, ela é daquele jeito, ela é voltada para aquela área. Se a pessoa veste muito metódico, a gente consegue perceber, a vestimenta fala o que a pessoa é. Por isso é que o Senhor fala da vestimenta. Ó Senhor Jesus, queria ler com os irmãos também, Apocalipse 19, versículo 8. Amém. Senhor Jesus. Amém? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Como é que você vive? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata seus funcionários? Como é que você trata seu colega de trabalho? Como é que eu vou pregar o evangelho com uma pessoa que eu acabei de ter uma briga com ela? Ela nunca vai crer. Então, o seu testemunho precisa chegar na frente. Precisa falar alto. Na reunião de labor de quinta-feira, eu gostei demais que o irmão falou. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra. Foi o Senhor que mandou nós pregar a palavra. Ide por toda a terra. Amém? Ide. Prega a palavra. Fazei discípulos para o Senhor, ensinando-os a guardar, batizando eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós precisamos pregar a palavra. A fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir. Se não tiver quem pregue, como é que eles vão crer? Mas, por outro lado, tem que dar o testemunho. A fragrância de Cristo é o testemunho. É gostoso, né? Quando alguém chega perto de você e está cheiroso, né? Não é? O irmão brincou lá no banheiro agora, né? O irmão falou o nome dele, né? Vou até expor o irmão. Né? Luiz Veloso, ele falou assim, bonito e cheiroso. Né? É isso mesmo, irmãos. O cheiro tem que chegar primeiro. O cheiro é o seu testemunho. A fragrância de Cristo, nós precisamos, ela precisa chegar nas pessoas. Aí, quando você fala o Evangelho, a pessoa se abre. Amém? Senhor Jesus, qual que é o nosso encargo, irmãos? É obedecer e executar a obra de Deus. Amém? Vamos prosseguir, irmãos? Vamos cuidar do nosso coração? Vamos vestir a veste de justiça? O Senhor Jesus fazia o que o Pai mandava. Ele mesmo falava assim, olha, eu não vim para falar o que eu quero, eu vim para falar o que o Pai quer. Isso está em João 5, está em João 6. Amém? Nós também precisamos viver à luz do quarto dia. Porque a luz do quarto dia é a luz que nos dá o comando. Ali em Gênesis 1 fala que haja luz e houve luz, e a luz foi separada das trevas. Essa luz é a luz do primeiro dia. Depois, no quarto dia, o Senhor falou assim, e fez Deus 2 grandes luzeiros, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Então, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso governo, o que Ele fala é o nosso governo. Amém? Queria ler com os irmãos o último versículo, João 14, de 9 a 11. João, capítulo 14, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por das mesmas obras. O irmão Pedro Dom tem falado muito sobre isso, irmãos. Se o profeta fala algo
que não é do Pai, não se sucede, não se executa. Mas nós temos visto a obra de Deus trabalhando na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, na sua vida e na minha vida. Temos ou não temos? Os irmãos podem falar amém? Quando você lê a palavra, quando você se desfruta essa palavra toca no seu coração. Essa palavra transforma a sua vida. Essa palavra te faz chorar diante do Senhor. Essa palavra te faz servir ao Senhor. Irmãos, vamos ouvir mais a palavra. Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Posso orar pelos irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Amém. Senhor, guarda o nosso coração e nos dá vestes de justiça. Amém. Senhor, vem nos transformar mais nessa noite. Amém. Senhor, nos ajuda, Senhor, a agarrar mais a Tua palavra. Amém. A agarrar com mais firmeza. Amém. Senhor, para que nós possamos prosseguir. Amém. O nosso encargo, Senhor, é um dia reinar com o Senhor. Nos leva a executar a sua vontade. Nos leva a fazer a sua vontade. Nos leva, Senhor, a produzir, Senhor, a sua vontade. Senhor Jesus, glorifica o teu nome por meio da igreja Itaúna. Jesus é o Senhor. Amém.